Bom dia, bom dia. Começando aqui agora, já abri os gráficos ali, tô pegando uma Nescau para comer. E é isso, vamos lá. Como tem aqui um Fair Value Gap nessa estrutura daqui, que seria do 15 minutos, né? Talvez a gente contenha alguma coisa aqui para fazer. Deixa eu só ajeitar aqui. Nessa estrutura aqui, a estrutura do 15 minutos, né, que a gente precisa esperar virar. Porém, como a gente tem um Fair Value Gap aqui, talvez a gente consiga fazer essa entrada por aqui, né? Vamos esperar, porque a gente, dentro dos 15 minutos, pensando um pouco nesse cenário aqui do euro, a gente tem a estrutura, ela confirmou o nosso range aqui e também varreu essa liquidez aqui, ó. Então, se a gente esperar por aqui, ó, ele virar a nossa estrutura para cá, firmar o nosso range, a gente tem talvez uma entrada por aqui, né? Varrendo aqui mais uma liquidez e alinhando o fluxo. Talvez a gente consiga fazer, né, alinhar uma compra ali até esse topo aqui do 15 minutos também. Aqui eu vou até alterar o de baixo também, que é o 15 minutos, só para a gente ter uma visão melhor, né, do que está acontecendo. Eu vou colocar aqui e pronto. Vamos esperar aí ver. E só para mostrar para vocês também, né? Eu uso esse Spin Notes aqui, porque eu deixo o Trading Plan escrito ali, que aí quando tá acontecendo alguma coisa que eu preciso olhar rápido, eu já ativo ele e dou uma olhada. Deixa eu tirar a câmera daqui, confirmar o range, né? Do 1 hora ou 15 minutos, marcar a zona de liquidez, né, esperar confirmar o range. Depois que confirmou o range, a gente espera virar a estrutura, confirmar o range de novo, consumir a liquidez e aí a gente pode entrar, que é basicamente o que está acontecendo aqui, ó. A gente tem o 15 minutos por aqui, confirmou o nosso range aqui embaixo, né? A gente tem a estrutura aqui em cima, que ele vai virar a estrutura, virando a estrutura, a gente desce para os 5 minutos para ele confirmar o nosso range, consumir mais uma liquidez, consumindo mais uma liquidez, a gente espera, né, alinhar o fluxo de novo, voltar na zona e esperar um candle de intenção. E aí sim a gente tem a oportunidade de poder fazer uma entrada parecida com isso aqui, ó, mais ou menos. Aqui vai depender muito, né, do que acontecer, mas ó, ele já está virando a estrutura aqui para alta. Eu vou até descer para os 5 minutos aqui. Aqui eu marquei essa liquidez porque, como tem essa outra região embaixo, pode ser que ele use esse fundo aqui. Então, se não tiver nenhuma confirmação para a gente, como não tem nenhuma liquidez nessa zona, ele pode só romper aqui, fazer um sweep e voltar para cá. E aí a gente espera a confirmação para isso não acontecer, né? E a gente não tomar o stop ali à toa. Então, ele já virou a nossa estrutura por aqui. Aí vamos marcar a região por aqui. Voltei aqui o horário da notícia, virou a nossa estrutura. Agora a gente espera o gráfico voltar aqui, né? Fazer a confirmação e para a gente poder continuar. Voltando aqui no gráfico agora, parece que tem um sweep, né? Fechou só com o pavio ali, então tomar um pouco de cuidado dentro da região aqui. Precisaria acontecer isso aqui, voltar, fechar abaixo aqui, depois subir de cá de novo e que assim seria uma, talvez, uma entrada válida. Mas até então, fechou isso aqui e acabou essa região, né? Ele já deu aqui o nosso fundo para confirmar o range. Então agora é só fez aqui, voltou para confirmar o nosso range aqui, confirmar esse range, alinhar, né? Do jeito que tá indo aqui, parece que ele vai querer buscar aquele topo direto, né? O euro, por enquanto, tá descendo reto aqui, não teve nenhuma entrada. No Shao, até pensei sobre essa queda porque tinha essa região aqui, ó, mas ainda, né, não tinha nenhuma outra confirmação para a gente poder talvez entrar, né, nessa venda e também está muito próximo do topo. Pode ser que ele só venha aqui, dá essa pequena venda e já volta aqui. Então, eu preferi nem fazer nada, só dei uma olhada mesmo, esperar alguma opção melhor para a gente. Voltando aqui agora, tem algumas coisas acontecendo aqui interessantes, né? Ó, confirmou o nosso range, então agora o gráfico está trabalhando dentro da nossa estrutura, dentro dessa estrutura aqui. E o que que a gente pode esperar? Primeiramente, esperar a notícia. Falta 20 minutos aí. Não quero entrar em alguma operação nesse meio tempo, mas vamos lá. Confirmando o nosso range agora, a gente precisa que ele no euro, no GBP, seria isso. Agora a gente só esperar mesmo e ver o que que vai acontecer, mas está tendo esse movimento por aí. Só que o meu medo é que aqui nessas duas vezes ele só varreu com o pavio, né? Então, o gráfico está voltando aqui na nossa zona, porém não deixou nenhuma estrutura aqui para a gente poder acompanhar o fluxo.
Então, eu acho que muito provavelmente aqui ele vai passar reto. Vamos observar, tem notícia agora também, né? De toda forma, eu não faria nada. Esperar aí para ver o que vai acontecer. Aqui no Shaw também fiquei de fora, não entrei em nada. Por enquanto, só dando uma olhada aqui no GBP mesmo. E vamos ver. Esperar que pode ser que ele faça isso aqui daqui a um tempo, então a gente pode ficar de olho. Se ele fizer, melhor pra gente, né? Vamos esperar um tempinho para essa notícia poder andar, balançar aí o gráfico que for balançar. Por enquanto ainda não tivemos nada aqui, né? O gráfico deu uma andada agora, parece que acalmou depois da notícia, mas a ideia ainda é a mesma. Se ele confirmar aqui, romper novamente e der uma entrada por aqui, pra gente pode ser que a gente tenha aí algum trade hoje. E bom, deixa eu mudar aqui a tela. Eu queria trazer, né, um pouco hoje sobre. Nem falei um pouco muito ontem sobre o planejamento, sobre trade ali. E eu quero também poder me apresentar aqui. Deixa eu, claro, não espero que muita gente vá ver esse canal, mas caso veja também, sou planejador financeiro na Grão, que é a empresa do Grupo Primo ali, do Thiago Negro, do Primo Rico, do Bruno Perini também. E, bom, dentro da Grão, o que que a gente trabalha? A gente atende desde a pessoa que é endividada até a pessoa que já investe, que já tem dinheiro ali, já tem sua reserva. E quem, por exemplo, vamos colocar aqui um endividado, por exemplo, a gente ajuda a pessoa, né, pega na mão da pessoa ali, leva desde o primeiro passo, o primeiro degrau ali, que é a parte da organização, que é a parte geral ali, né, da parte do orçamento mesmo, para a pessoa conseguir começar a dar os primeiros passos e aí sim lá no final chegar a investir e ter essa construção mesmo de patrimônio. E qual que é a ideia dentro do planejamento, né? Eu gosto de colocar sempre que são 5 degraus ali de colocar essa analogia, porque dentro dessa escada financeira a gente tem o primeiro degrau, que é a parte da organização, que é entender o orçamento da pessoa, né? O quanto que a pessoa ganha, quanto que a pessoa gasta, para onde está indo esse dinheiro. E aí sim, a gente vê se tem oportunidade dentro desse orçamento para melhorar, né? E conseguir fazer que as pessoas consigam chegar ali nos seus objetivos, nos seus planos. O segundo degrau, eu gosto de pensar que são as metas, né, que ela quer colocar. Pode ser uma meta de, quero comprar um carro no ano que vem, quero comprar uma casa daqui a um tempo, quero fazer uma viagem. Encaixar o orçamento dentro dessas metas para a gente conseguir, né, fazer essa transformação ali e chegar nesse objetivo daqui a um tempo. E aí o que que acontece dentro desses 2 degraus? Muitas vezes é que as pessoas elas trazem, cliente, alguma coisa assim, a pessoa fala, eu quero comprar uma BMW daqui a 5 anos. E aí a gente vai vendo o orçamento, a gente entende que não faz sentido daqui. Claro, a pessoa pode ganhar na Mega Sena daqui a 5 anos, mas ela traz também esse pé no chão, de entender qual que é a situação agora, para daqui para frente você conseguir chegar naquele sonho, né, naquele projeto. E aí o terceiro degrau seria as dívidas, porque se a pessoa tem alguma dívida, a gente precisa entender, porque uma dívida de cartão de crédito, por exemplo, de cheque especial, é uma dívida muito mais cara do que uma dívida de um empréstimo, por exemplo. E aí a gente faz esse mapeamento das dívidas para entender quais vão ser os próximos passos ali. Porque se a gente, uma porcentagem alta de juros, então a gente pode pensar em talvez trocar esse empréstimo, né, fazer uma portabilidade, pegar um outro empréstimo mais barato para que a pessoa consiga aliviar aquilo ali, né, aliviar aquela parcela às vezes e entender realmente qual que é a necessidade. O quarto degrau dessa escada financeira é entender o futuro, que é juntar nesses projetos ali que a gente conversou, é pensar qual que é o seu projeto daqui a um ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, para isso a gente poder começar a mapear e também pensar naquela questão da aposentadoria. Não vamos ter aposentadoria, então eu penso já em começar a criar um patrimônio desde agora, começar, nem que seja ali R$ 100 por mês, R$ 200 por mês, depois eu aumento, mas é sempre importante a gente pensar nessa constância de investir, porque o principal, o tempo é o fator crucial ali. Quanto antes você começar, melhor. E também entra nisso, né? O melhor tempo para você começar, se não começou antes, é agora. E aí a gente começa a pensar para entender qual que é a idade inicial, né? Qual que é a idade que a pessoa está começando a investir, qual que é a idade que a pessoa quer se aposentar ou chegar na independência financeira, né? E também até onde esse dinheiro vai durar. Porque aí a gente, com esses 3 pilares ali, a gente começa a entender, né? E qual que é o valor que eu vou precisar investir para chegar nessa independência financeira, qual que é o plano, o que que eu preciso fazer para chegar lá, quanto eu preciso juntar também para realizar os projetos junto dessa independência financeira, né? E claro, aí a gente vai começando a montar esse planejamento mesmo. Já agora, no final, que é a parte dos investimentos ali,
é onde a gente vai entender, né? A gente já montou aqui essa estrutura, primeiramente para a nossa vida, agora a gente começa a usar os investimentos para fazer essa estrutura acontecer. Então a gente tem ali nossos planos, tem a nossa independência financeira, tem tudo ali para acontecer e os investimentos entram para priorizar isso aqui e aí a gente separa em alguns pilares para trabalhar essa questão dos investimentos. Pessoal, e agora, né, enquanto eu tô esperando ver se vai ter alguma entrada ainda, alguma oportunidade no gráfico, eu tenho uma daily agora com o pessoal da Grão também. E vamos ver, né? Hoje é uma daily sobre pós-venda, né? Para a gente entender um pouco esse cenário ali dos clientes e tal. E também, né, construir essa parte com os clientes. Mas, bom, vou ali para daily, vou colocar aqui. Fica por essa aí, o GBP a gente está esperando ali, né? Dar aquela entrada para a gente. Espero que dê, que ele volte para nos colocar no trade antes de romper aqui, continuar o movimento. Mesma coisa aqui no GBP. A única coisa que eu mudei, né, não que eu mudei, mas que eu atualizei, foi porque o GBP está nesse fluxo de baixa aqui por enquanto, e para ele continuar essa estrutura de baixa daqui de trás, ele está com baixa probabilidade, porque o movimento, o fluxo atual, né, é esse de alta. E aí por isso que a gente está esperando essa entrada aqui de compra. Então, agora o GBP, né, deu uma andada aqui, a gente consegue já começar a pensar nessa movimentação aqui. Temos o fluxo, que é onde ele vai virar e começar a entregar nesse movimento para a gente. No 15 minutos ele já confirmou, e aí agora a gente começa a voltar. 15 minutos, confirmou o nosso range, varreu a liquidez, então a gente desce para os 5 minutos. 5 minutos, ele virou a estrutura, confirmou o nosso range, consumiu a liquidez interna, né, que a gente pode levar em conta tanto esse fundinho quanto o próprio fundo do range aqui. E aí, depois disso, a gente está liberado para a nossa entrada. Agora falta só ele alinhar esse fluxo, que é romper esse novo topo aqui, voltar na nossa região, na nossa zona aqui e dar um candle de intenção. Ele mostrando isso aí pra gente, né? A gente tem essa zona que ele fez agora, que a gente pode marcar. Olha só, acabou de romper ali tem essa zona aqui atrás, que a gente pode utilizar também, que essa aqui seria até melhor, né, do que essa primeira. E a gente tem também essa zona aqui no fundo, junto com esse Fair Value Gap aqui. Então a gente tem essas três zonas para poder utilizar e deu um candle de intenção para a gente. Lá agora esperar, né, ele acabar de formar aqui. E é isso. Como a gente não tem certeza em qual, já tá retornando aqui, vamos esperar, né, ver qual que vai ser a entrada. Já vou abrindo aqui. Eu estou utilizando o C-Trader, porque na conta da FTMO, eu acho até ele melhor do que o próprio MetaTrader. Se a gente tiver alguma entrada aqui, eu mostro para vocês. Pessoal, outra coisa que eu quero mostrar também, né? Eu vou excluir essa primeira zona daqui. Por quê? Porque eu abri ela aqui no C-Trader. Deixa eu mudar ela no C-Trader. E aqui no C-Trader, essa zona ainda é um candle positivo. Então, a gente vai usar essa zona de baixo aqui, né? Desse candle, ou as outras zonas mais abaixo. Mas então, essa primeira zona a gente exclui e eu vou manter aqui esperando a nossa confirmação em uma dessas zonas abaixo aqui. Ó. O candle vai fechar, né? Passou reto por enquanto. A gente até já exclui essa zona aqui. Vamos ver se agora ele vai ter alguma coisa, mas agora eu estou começando a ficar um pouco desconfortável aqui por conta do euro ter feito o sweep aqui naquele topo. Então, quando ele faz o sweep assim, ele pode muito bem vir romper o fundo. Mas, né, tá dentro do trading plan. Eu vou entrar, se ele der o nosso candle de intenção, né, seguir o plano e é isso. Por enquanto agora respeitou bem, né, a nossa região aqui. Eu já vou deixar tudo pronto. Falta ali 3 minutos ainda para esse candle fechar. Vamos lá, mais um minuto. É isso, deu a nossa entrada aqui. Já coloquei a ordem. Só ajeitar aqui tudo certinho. Sim, eu acho que tem chance de estopar, porque eu não gostei do jeito que o candle fechou, porém tá no nosso trading plan. Aqui, né, eu vou deixar tudo na tela aí para vocês poderem acompanhar. Deixa eu colocar aqui no TradingView também. Só para a gente ajustar, né? O stop aqui, ele tá de 50, então eu vou colocar aqui o take de 3 para 1, né? 150 também. Deixa eu ajeitar aqui no nosso Euro USD para ver onde que vai ficar. Então, vamos lá. E é isso. Agora a gente deixa andar, não temos mais o que fazer. Vou colocar aí uma time-lapse para a gente poder acompanhar e vamos ver, né, o nosso trade como que ele vai andar. Voltando aqui no gráfico, tomamos um stopzinho
E aí encerramos o dia, né, fechando nesse trade aqui. E, assim, faz sentido, né? Como eu comentei, estava um pouco desconfortável ainda por conta desse sweep que teve aqui no euro, mas bom, de toda forma, a gente seguiu o trading plan inteiro, deu tudo, né? Confirmou todas as nossas entradas, confirmamos tudo. E bom, pessoal, quero mostrar para vocês também aqui, né? Vou preencher o nosso diário de trade. Foi o primeiro trade do mês, que não fiz nenhum outro trade ainda, né? Hoje é dia. Pronto, salvei aqui, né? Primeiro trade do mês aqui, fomos em stop. E aí a gente consegue o horário, a entrada, tudo mais, o preço. E aqui eu consigo ver também a entrada em si. Então, tudo certo dentro do nosso trading plan. Um stop faz parte. E é isso. Pessoal, quero até mostrar aqui também, né, a conta da prova da FTMO que eu estou fazendo. É uma prova de 10K e eu estou fazendo ela ali, comecei a fazer em 12 de setembro do ano passado. Então já tem praticamente 6 meses aí nessa conta. E o que que aconteceu? Aqui, né, a gente pode ver que eu estava numa sequência boa, né? Cheguei a quase passar na prova com 7,8%. Só que depois dessa operação aqui, eu quero até mostrar para vocês também. Eu ainda não estava usando aquela plataforma, estava usando aqui o Notion. E aí a gente consegue ver por aqui, ó, 11, se eu não me engano. Foi exatamente esse trade aqui que foi por total ganância minha, né? O gráfico estava tudo certo, a análise toda certa, segui o trading plan. Só que eu aumentei o alvo. Em vez de colocar 3-1, eu coloquei, né, 4-1 ali para eu poder passar de uma vez na prova. E aí, isso aí me atrapalhou, porque depois desse trade aqui, né, eu tive uma sequência muito grande de stops, comecei a entrar num período ruim e por culpa minha mesmo, saindo do trading plan, olha. A gente consegue ver aqui nos próximos dias eu até mantive, fiz um trade só, e aí depois comecei a sair mesmo, fiz 3 trades no dia, depois voltei, fiz mais alguns outros trades. Então, nessa jornada aí, eu dei uma balançada, né? Balancei bastante coisa, saí muito do trading plano, a gente até consegue ver melhor aqui, né? Na parte que eu segui plano aqui, eu estava com 23% de acerto, 20% de break-even e 50%, 56% de stop. Porém, aqui eu ainda estava positivo. Só que olha o que que acontece quando a gente coloca nos trades que eu não segui o plano, né? Meus break-even cai para 13%, que são aqueles mesmos. Os gains caem para 17% e 31 stops aqui, 69% arredondando de stop, né, não seguindo o plano. E se a gente tirar, né, fizer só os trades aqui que eu não segui o plano, a gente consegue ver claramente o que que aconteceu e o que que derrubou muito essa minha conta. E aí a gente consegue ver, enquanto eu estava seguindo o plano, estava tudo certo, mantendo a conta positiva. Claro, tinha os stops, tinha um dia ruim, mas depois aqui que eu tive muitos dias não seguindo o plano, eu tive um drawdown bastante grande, mas eu ainda vou recuperar essa conta, ainda tem chance. E assim, a minha disciplina é boa, eu consigo manter, só que eu tenho que parar de operar mais vezes. Foi exatamente o motivo de eu ter criado esse canal aqui, de começar a postar esses vídeos para me manter no ritmo. A gente consegue ver o win rate aqui, né, de 22%. Só que aqui ainda tem mais trades, né, enquanto eu não estava fazendo essa análise dos dados, porque eu ainda estava, né, por exemplo, 91 trades aqui. Desses 91, eu não estava seguindo muitos planos. Quando o gráfico pega no break-even, mas fica, por exemplo, eu não levo tanto em conta aqui essa parte da FTMO, porém a gente consegue ter alguns dados, né? E, bom, aqui a gente consegue ver também, primeiro trade do mês foi esse de hoje, 50 e 84 aqui. Mas é isso, vamos manter aí, seguir o plano, que a gente consegue recuperar essa conta e voltar e passar. Então, assim, daqui a alguns 3, 4 meses, talvez, eu espero já ter recuperado essa conta e eu vou mostrar toda essa caminhada até lá. Mas é isso, agora fechar aqui todos os gráficos, fechar essa parte, fechar aqui também o diário de trade. E agora eu vou fazer um almoço ali, focar na parte do planejamento. Hoje não tem reuniões, mas eu vou focar bastante em estudar, né? Pegar aulas que eu tenho para ver ali, estudar, chamar, marcar com outros clientes também. E é isso, vou mostrar para vocês enquanto for acontecendo aí. Pessoal, enquanto eu estava aqui no gráfico esperando, né? Tava conversando com o pessoal no WhatsApp. E aquela reunião de ontem das 4 horas, consegui conversar com ele e remarcar
para sexta-feira. Então sexta-feira aí tem mais uma reunião. Nossa agenda da sexta tá bem cheia, né? Eu já tenho horário agora praticamente de 1h até as 10 horas da noite. Aí eu vou trabalhar bastante. Sábado também tem 3 reuniões marcadas ali. Então a semana tá bem corrida. Amanhã eu já tenho 3, 4, 5 reuniões também, a maioria com cliente amanhã. E, bom, só para explicar um pouco, né? Eu agora dei uma ajustada na minha agenda. Na terça-feira e na quinta eu coloquei um dia mais calmo, assim, que eu vou pegar mais para focar nos estudos, para focar, né, em coisas para resolver mesmo do que em marcar reuniões. E eu fiz isso porque eu estava ali marcando reunião praticamente todo dia. Assim, eu sou uma pessoa que eu preciso ficar um tempo mais quieto, preciso ficar um tempo mais tranquilo antes de focar em fazer 10 reuniões, né, todos os dias. Então eu estou trabalhando nisso, focando ali em 3, 4 dias, né, de reuniões, na segunda, quarta, sexta e sábado. E também quando precisar de alguma exceção, tudo bem, eu marco, né, nesses outros dias. Mas por enquanto estou focando nesses dias e vou manter assim durante um tempo. E tá sendo bom também, porque aí eu pego um dia, faço todas as reuniões que eu preciso fazer e no outro dia eu fico um pouco mais quieto, dou aquela descansada, assim, foco mais em estudo, em marcar outras reuniões também. E aí sim eu consigo manusear bem meus horários. E aí sim tem sido bom, né? Eu comecei a fazer isso essa semana. Vamos ver como que vai ser, mas tenho gostado de ter feito assim. Bom, pessoal, é isso, né? Basicamente o dia hoje foi isso. Agora eu vou focar mais em estudar ali o resto da tarde. Daqui a pouco eu vou buscar minha namorada no balé. E aí a gente deve ver alguma série também. Descansar um pouco porque amanhã o dia tá cheio de reuniões, né? Tem reunião até as 10 horas também, até 10 horas da noite. Então vai ser bem cansativo. E bom, até mais. Até o próximo vídeo aí.